vamos ter que tentar resolver. E é interessante porque quando o Heráclito coloca isso, ele está dizendo o seguinte: a gente não tem uma explicação por que essas coisas acontecem, né? E quando a gente começa a refletir sobre, tentando desvelar, ou seja, tirar o véu, a gente cai na metafísica, né? Então é muito interessante porque quando você pega no século XX, XXI, enfim, a doutrina cristã para ela está bem organizado. Você tem um Deus, que é um Deus justo, que é um Deus que vai resgatar no juízo final os bons dos maus e todos pagarão os seus pecados cometidos na terra. Né? Então, nós estamos numa metafísica aí absurda, né? Porque a gente lançou no colo de uma entidade metafísica divina, né? Ela regula os destinos humanos, né? E a gente vê isso aí no cotidiano. Tem igrejas em cada esquina no Brasil, a cada 15 minutos se abre uma igreja, né? E essas igrejas só falam de questões metafísicas, né? Então elas pegam aquele valor absoluto, transformam em eterno, quem é esse eterno é o Deus olha para mim, e, né, então eu tenho medo desse Deus, eu tenho medo do inferno, eu tenho medo do purgatório, e eu sigo a minha toada com medo, né? Que é o Schopenhauer dizia, sai da tua infância, desperta, meu amigo, ou seja, supera esse medo, né? E é muito interessante porque as pessoas estão dentro desse medo. Você conversa com elas, elas organizam o mundo entre Deus e o diabo, né? Elas, não, o que está acontecendo em Israel, Nossa Senhora já previu, Nossa Senhora já falou, Nossa Senhora já mostrou. Então, eles aniquilam a história, aniquilam os acontecimentos, a evolução histórica, tecnológica, e simplesmente freiam o processo, né, da construção do conhecimento. Né? Não, porque esse é Deus, então a gente cruza os braços e está, né, tudo resolvido. E não é bem assim. É aí que entra a metafísica, né? Que aí entra o Nietzsche, né? Que aí eu acho que é o primeiro antimetafísico, né? E dá uma butinada em tudo isso, né? Ele derruba tudo e fala: isso é uma grande ilusão, isso é uma grande fantasia, não há verdades absolutas, não há verdades absolutas, né? Não há verdades absolutas, né? Como é que você pode dizer há uma verdade absoluta fora do tempo histórico? É uma loucura isso, né? Mas eles acreditam que há uma eternidade. Quer dizer, uma eternidade é um tempo sem tempo. Para um corpo igual o meu e o seu, e de todos, que está, cada dia que passa, morre um pouquinho, né? Até chegar no prazo final. Como é que você vê essa contradição no pleno século XXI? Não, porque se a gente pegar a metafísica para refletir qual a substância por trás dos fenômenos, a gente traz o Kant, né? A coisa em si e o fenômeno. Para mim, só existe o fenômeno. Para mim, não existe a coisa em si. A coisa em si continua sendo indecifrável. Ponto. Né? Existe o fenômeno. Agora, com o fenômeno, através da ciência e da reflexão, eu posso fazer análises mais ou menos coerentes que vão ampliando a minha visão sobre o mundo. Né? Como é que você vê no século XXI ainda tem gente que acredita que há um Deus justo, protetor, em algum lugar que nós não sabemos onde está, que não passa nem pelo panteísmo, hein, do Spinoza, nem passa. Esse povo nem sabe quem é. Como é que você vê isso? É ignorância, não é? Ignorância que eu digo, ignorância não no sentido pejorativo, no sentido de ignorar mesmo, de não conhecer, não refletir sobre. Né? Eu acho que em parte é ignorância, mas em parte não é. Em parte não é. Em parte é uma espontaneidade nossa. Você falou muitas coisas, vou tentar tocar algumas. O Nietzsche não é o primeiro antimetafísico neste sentido. Você falou do Kant. Se nós virmos o prefácio da primeira crítica, a crítica da razão pura, o Kant já está preocupado com o problema da metafísica. E ele fala dos indiferentes, da indiferença em relação à metafísica. Mas as pessoas indiferentes, esses supostos indiferentes à metafísica, na verdade, quando vão pensar, quando tentam pensar, vão voltar a cair inevitavelmente em afirmações metafísicas. Então, cuidado com a atitude antimetafísica, porque mal abrimos a boca, dizemos alguma coisa metafísica. Então, o Kant já se apercebeu, ele falou nesse prefácio, o primeiro prefácio da primeira crítica, que a metafísica era a rainha das ciências. Veja só, ciência. E que virou moda
desprezá-la. Então, já no século XVIII, o Kant se apercebeu que havia já uma crise antimetafísica, havia já um desprezo pela metafísica. Mas ele diz alguma coisa, se dissesse só isso já seria muito, mas ele diz mais alguma coisa. Ele diz que ah, essa indiferença em relação à metafísica, ou até esse desprezo, que continua até hoje, merece a nossa atenção. Isso é digno da nossa atenção. Ele achava que ele vivia na época da crítica. Eu não sei se é verdade, mas ele achou isso. E